Sabe aquela sensação de que o aluguel tá numa subida sem fim? Pois é, não é só uma sensação não, é um quebra-cabeça bem complicado que mexe com a vida de milhões de pessoas aqui no Brasil. E hoje a gente vai desmontar esse quebra-cabeça peça por peça para entender o que de fato está acontecendo. Essa é a pergunta, né? A pergunta que todo mundo faz, seja na roda de amigos, seja na hora de fechar o orçamento do mês. É uma preocupação real, que está aí, no dia a dia, porque parece que não importa o que aconteça com a economia, o valor do aluguel só vai para um lado, para cima. Então, vamos direto ao ponto. Isso que está acontecendo não é por acaso, não é má sorte. Existem sim forças econômicas e movimentos de mercado bem claros que explicam por que esse cenário virou a nossa realidade. E é exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente entender de verdade essa alta do aluguel, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o cenário completo. Vamos analisar os fatores que, quando se juntam, criam a tempestade perfeita para essa subida de preços. É uma mistura de valorização, salários e acesso ao mercado. E aqui a gente chega no coração do dilema. Pensa numa corrida. De um lado está o crescimento dos salários, ou seja, o nosso poder de compra. Do outro, a valorização dos imóveis. O problema é que de uns tempos para cá, essas duas coisas não só pararam de correr juntas, como começaram a se afastar e muito. E olha, esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. A imagem fala por si. A barra que mostra a valorização dos imóveis simplesmente disparou, foi lá para cima. Enquanto isso, a do crescimento dos salários, bom, ela andou num ritmo bem mais lento. Esse buraco entre as duas não é só um dado num gráfico, é o que na prática impede muita gente de conseguir comprar um imóvel hoje. Bom, e o que acontece quando comprar a casa própria fica mais difícil? A conta é simples. As pessoas ainda precisam de um lugar para morar. Isso nos leva a um conceito-chave: a demanda por aluguel. Isso não é um número abstrato, sabe? É o reflexo direto de quantas famílias, por não conseguirem comprar, acabam tendo que alugar. E o que este slide mostra é como uma coisa leva a outra. É uma reação em cadeia, um efeito dominó bem lógico. O valor dos imóveis dispara na frente dos salários. Com isso, menos gente consegue comprar. Isso joga mais gente para o mercado de aluguel, o que faz a demanda aumentar. E aí, é a lei mais básica da economia: se tem muita gente querendo alugar e poucos imóveis, o preço sobe. Simples assim. Ok, até aqui a gente entendeu a mecânica por trás dos preços. Mas tem uma outra camada nessa história toda, uma que muita gente deixa passar: o fator tempo. Porque nesse cenário, esperar não é uma atitude neutra. Ficar parado tem um custo financeiro, um custo real, e que só aumenta. Vamos ver como? Essa frase resume tudo, né? É uma reflexão que bate forte. No mercado que não para de valorizar, cada mês, cada ano que passa pode significar que o seu objetivo financeiro fica mais e mais longe. O tempo aqui joga contra. E para isso não ficar só na teoria, vamos colocar em números. R$ 35.000. Esse pode ser o aumento médio no preço de um imóvel em um único ano. É o custo concreto de adiar a decisão, sabe? É o mercado andando para frente enquanto a pessoa fica parada, o que só torna a linha de chegada mais distante. E não é só o preço do imóvel que aperta. A porta de entrada para muita gente, que é o financiamento, também está mudando. Se no passado o crédito era mais fácil, hoje os bancos estão mais exigentes. E a tendência é que o acesso ao crédito fique ainda um pouco mais restrito, ou pelo menos com condições diferentes no futuro. Então, a gente chega num ponto fundamental. Diante de tudo isso, como é que se encara esse cenário? A ideia não é ver isso como um beco sem saída, mas sim como uma encruzilhada. Um ponto de decisão, onde ter informação e pensar estrategicamente vira a ferramenta mais importante para navegar nesse mercado. E aqui está a grande síntese de tudo que a gente viu. Num ambiente onde tudo valoriza sem parar e o crédito fica mais seletivo, o calendário vira literalmente uma calculadora. Cada decisão de esperar ou de agir tem um impacto financeiro que dá para medir. Com base nessa lógica toda, surge um princípio estratégico. A ideia é que comprar um imóvel, nesse contexto, é mais do que só ter um teto. Funciona também como uma proteção financeira. Pensa nisso como um escudo mesmo. Enquanto os aluguéis sobem e descem com o mercado, um financiamento com parcelas definidas pode trazer uma baita estabilidade. É uma forma puramente econômica de olhar para a situação. E a gente termina com essa reflexão. Diante de um cenário de preços subindo, de um mercado que não para, a pergunta final não é se o aluguel vai continuar subindo, mas sim o que dá para fazer.
Qual é o primeiro passo para sair de uma posição só de reagir aos aumentos e passar a ter um pouco mais de controle sobre o futuro financeiro? Bom, a resposta para isso sempre começa com boa informação.